Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Vamos começar mais uma live falando de riqueza, de sabedoria e vida plena. Então sejam todos bem-vindos. Hoje é sexta-feira, dia 14 de julho. O ano é 2023, então sejam todos bem-vindos. E hoje vamos fazer nossa live aqui do livro de Jó. Vamos fazer nossa live, vamos ler e comentar o capítulo 22 do livro de Jó. Então sejam todos bem-vindos, façam um excelente dia, um ótimo dia. Lembre-se sempre, é você que faz o seu dia. Então se o seu dia for bom, a culpa é sua. Mas se o seu dia for ruim, a culpa também é sua. É você que faz o seu dia ser bom ou ser ruim. Então, vamos começar nossa live. Hoje é o capítulo 22 do livro de Jó. O livro que fala de fé, de lealdade, de resiliência, perseverança, superação. Então, se você quer obter conhecimento, se você quer melhorar e aumentar a sua fé, recomendo você ler o livro de Jó, que está na nossa Bíblia Sagrada. Então vamos começar hoje a leitura do livro de Jó, mas antes de começar, já deixe seu like, comente, compartilhe, se inscreva aqui no nosso canal para dar aquela fortalecida no nosso trabalho. Nossa missão aqui é logo cedo, bem cedinho pela manhã, já levar uma palavra de otimismo, de motivação, de confiança, alegria, vida plena para todos vocês. Então este é o nosso objetivo. Então sejam todos bem-vindos. Vamos começar aqui a nossa leitura. Para isso nós utilizamos nossa ferramenta de trabalho, que é nossa Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada, que nada mais é do que o livro da vida, o manual de instruções para a vida. É seu manual de instruções, tudo que você precisa para ter vida plena, com sabedoria, com riqueza, saúde, todas estas coisas boas que Deus fez para você, você vai encontrar aqui na nossa Bíblia Sagrada. Então, muitas pessoas acham que a Bíblia é um livro religioso, um livro que fala de Deus, do Filho de Deus, todas estas coisas. É também um livro religioso, mas a principal função da Bíblia é ser um manual de instrução. Na verdade, a Bíblia é o manual da vida, é o seu manual de instruções para a vida. Se você quer saber por que determinados acontecimentos ocorrem com você, porque certas coisas estão acontecendo na sua vida, aqui você vai encontrar a solução para todos os seus problemas. Então imagine que a vida, cada pessoa vem a esse mundo com um manual de instrução. É como um equipamento eletrônico que você compra, e se você não ler o manual de instruções daquele equipamento eletrônico, você não vai conseguir utilizá-lo em sua plenitude. Você não vai conseguir usar todos os recursos, nem todas as funções daquele equipamento. Então, a Bíblia Sagrada nada mais é do que um manual de instruções. Mas vamos voltar aqui, vamos fazer a nossa leitura de hoje, a leitura do capítulo 22 do livro de Jó. Então vamos abrir a Bíblia aqui no livro de Jó. Vamos buscar aqui pelo capítulo 22. Capítulo 22. Então, fazendo um resumo rápido aí do que vai ser a história, o livro, a vida de Jó. Então, para quem não sabe, Jó era um homem muito próspero. Ele era um homem rico, possuidor de riquezas em todos os sentidos.
Então era rico em família. Jó tinha uma família muito grande com 10 filhos. Jó era rico em rebanhos. Então Jó tinha muito gado, muitas jumentas, muitas ovelhas, muitos carneiros. Jó era rico em terra. Jó tinha muitas terras. Jó tinha servos, né? E Jó era muito rico em saúde também. Jó era rico em sabedoria e Jó era rico em fé. Sua fé em Deus era muito grande. Ele confiava e seguia, né? Era temente e seguia os princípios e os mandamentos de Deus. Então Jó era rico em todos os sentidos. Mas Satanás resolveu pedir autorização para tocar na vida de Jó, para mexer com Jó, para ver se realmente Jó era leal e fiel a Deus ou se toda a lealdade de Jó era só negócio, era só interesse, né? Satanás dizia para Deus que Jó era fiel para ele daquela forma, daquela maneira, porque Jó, como Deus protegia e dava tudo que Jó queria, então Jó era um interesseiro, ele estava ligado a Deus só por interesse, só por interesse. Então Deus permitiu que, primeiramente, Satanás tocasse em seus bens materiais e em sua família. Então Jó perdeu seus 10 filhos, os 10 filhos de Jó morreram, foram mortos, todos os seus servos também foram mortos, seus rebanhos foram roubados, e até sua esposa também o largou, o abandonou. Porque a intenção de Satanás era que Jó amaldiçoasse a Deus, que Jó renegasse o Criador e amaldiçoasse a Deus. Então Jó perdeu todos os seus bens materiais, perdeu sua família também. Mas nem assim Jó amaldiçoou e renegou a Deus. Jó continuou firme, temente a Deus e amando a Deus. E amando a Deus, sendo leal a Deus. Então Satanás não ficou contente com isso e pediu nova autorização para Deus, para que pudesse tocar nos ossos e na carne de Jó. Então Deus novamente deu essa autorização, mas disse a Satanás: olha, você pode tocar na pele dele, nos ossos deles, ou seja, tirar toda a sua saúde, mas você não pode de maneira nenhuma tirar a vida dele. Você tem que manter Jó vivo. Você não pode tirar a vida de Jó. Então assim foi feito. Satanás foi lá e tirou a saúde de Jó. E deixou Jó cheio de úlceras, de lepras, de feridas no corpo inteiro, dos pés à cabeça. E Jó sangrava, Jó fedia, Jó se coçava com cacos de telhas, de tão enfermo que Jó estava. Então Jó estava ali arrasado, sem família, sem bens materiais, sem terra, sem servo, sem nada, totalmente largado, e ninguém se aproximava de Jó. Seus amigos se afastaram, seus familiares, seus parentes também se afastaram, sua esposa se afastou, todos se afastaram de Jó. É como hoje você vê os moradores de rua, né, que vivem aí perambulando pela cidade, né? E ninguém quer se aproximar, ninguém se aproxima, né? As pessoas estão em estado deplorável. Então, aquelas pessoas que são bem-sucedidas não querem viver junto destas pessoas, não querem viver junto de moradores de rua. Então, essa era a situação de Jó, uma situação grave mesmo, calamitosa, uma situação de extrema pobreza, doença e todos. Então todos se afastavam, os amigos se afastavam, os parentes se afastaram, ninguém queria ficar perto de Jó. Mas Deus encaminha até Jó três amigos que moravam distantes de Jó, né? Que eram pessoas bem-sucedidas, eram sábios também, eram pessoas ricas, né? Eram pessoas de posses, mas eles largaram lá suas famílias, largaram seus negócios para fazerem companhia, para conversarem com Jó. Então, quando eles se aproximam de Jó, vendo a situação de Jó, mal reconheceram Jó, porque Jó estava totalmente deformado, acabado. Jó estava cheio de doença, Jó fedia.
Então os amigos ficaram tão impressionados com aquela cena, vendo Jó naquela situação, que os amigos rasgaram suas vestes, jogaram terra para cima da cabeça e se prostraram ali com Jó durante 7 dias e 7 noites, sem falar uma palavra. Sem falar uma palavra, né? Em solidariedade a Jó. Então os 7 ficaram ali, fizeram companhia durante 7 dias e 7 noites. Então foram estes os amigos que Deus enviaram a Jó para fazer companhia para ele, para tentar conversar com ele. Mas esses amigos, eles não foram lá só para passar a mão na cabeça de Jó, apoiar Jó em tudo, não. Eles foram lá também para colocar pressão em cima de Jó, para tentar saber de Jó o que tinha acontecido, o que Jó tinha feito para que Deus, o Todo-Poderoso, estivesse tão magoado com ele, estivesse tão irado com Jó. Porque naquela época, quando uma pessoa era próspera, uma pessoa rica, que tinha uma vida boa, uma vida familiar, estabilizada, com recursos, com rebanhos, todas estas coisas que Jó tinha, e de repente essa pessoa perdia tudo, é porque essa pessoa era vista como um pecador. Então as pessoas se afastavam realmente dela porque era visto como alguém que tinha feito alguma coisa contra Deus, e por isso Deus agora estava irado, tinha se rebelado contra esta pessoa, estava irado contra esta pessoa. Então esta pessoa era má vista, essa pessoa não era bem vista por ninguém, não. As pessoas realmente se afastavam porque era um pecador. Então o que os amigos de Jó queriam era descobrir o que Jó tinha feito contra Deus. Então por que Jó estava passando por tudo aquilo? Alguma coisa de errado ele fez. Alguma coisa de errado ele deve ter feito para que Deus esteja tão irado contra ele. Então aqui é o enredo da história de Jó. E basicamente a história de Jó é isso, essas duas fases dele perder tudo. Todo o diálogo, a conversa que os amigos de Jó vão ter com ele agora, né? E até o final. Até o final, quando ele recupera tudo. Mas Jó, ele estava num estado que ele não tinha esse conhecimento que ele ia recuperar tudo. Então para ele ali já tinha se acabado tudo. Então o que Jó mais desejava era morrer, era se livrar da sua dor, do seu sofrimento, da sua angústia. Imagine só uma pessoa perder 7 filhos. Os 7 filhos amados que Jó protegia foram mortos. Morreram. Então imagine a dor, o sofrimento, a angústia de Jó, que este homem estava passando por dentro. Ele estava totalmente sozinho, largado, ele não tinha mais ninguém. Até a sua esposa o deixou. Então vamos continuar aqui a nossa leitura, aqui o nosso capítulo 22. Mas não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar, se inscrever aqui no nosso canal. Por quê? Porque isso vai nos fortalecer, vai fortalecendo o nosso trabalho, e vamos poder trazer mais e mais leitura para você. Então vamos lá, capítulo 22, versículo 1. Então Elifaz, o temanita, respondeu e disse. Então aqui agora entra o temanita, ou Elifaz. Ele começa a fazer perguntas também para Jó. Então aqui Elifaz, o temanita, respondeu e disse, versículo 2. Pode um homem ter algum proveito para Deus, como aquele que é sábio pode ser proveitoso a si mesmo? Então pode o homem ter algum proveito? Pode o sábio ser sábio para ele mesmo? Pode o sábio ser sábio para ele mesmo?
Não. E a partir do momento que o sábio se acha que é sábio, ele deixa que é sábio. Ele deixa de ser sábio. Então, pode um homem ter algum proveito para Deus? Pode um homem ter algum proveito para Deus? Como aquele que é sábio pode ser proveitoso a si mesmo? Então, o homem que acha que é sábio, ele deixa de ser sábio, né? Ele já deixa de ser sábio aí. Que vantagem tem algum prazer? Que vantagem tem algum prazer ao Todo-Poderoso que tu sejas justo? Ou é um ganho para ele que tu tornes os teus caminhos perfeitos? Então os caminhos, será que os caminhos do homem são perfeitos? Será que o homem é perfeito? Que vantagem tem algum prazer ao Todo-Poderoso que tu sejas justo? Ou é um ganho para ele que tu tornes os teus caminhos perfeitos? Então, às vezes nós achamos que somos perfeitos, mas isto só remete à nossa imperfeição, só mostra o tamanho da nossa imperfeição, que ninguém é perfeito. É praticamente impossível uma pessoa ser perfeita. Quem é perfeito nesse mundo? Me apresente alguém. Versículo 4. Reprova-te-á ele por medo de ti, reprovar-te-á ele por medo de ti, entrará ele contigo em juízo? Então, pode Deus ter medo da sua sabedoria? Será que ele vai entrar em um juízo com você? Será que tem como você contender contra Deus? Tem como você ser julgado com Deus? Ou seja, vamos ver quem é o mais sábio, quem é o mais poderoso, quem está correto, quem está fazendo certo. Será que é você ou será que é Deus? Será que é você ou será que é Deus? Porque Jó aqui, ele nesta conversa que ele tem aqui com seus 3 amigos, ele sempre coloca, né, que ele não teve erro nenhum, não tem por que ele estar passando por aquilo. O Deus está sendo injusto com ele. Olha que tamanha injustiça, por que isso está acontecendo comigo? Eu sempre segui os mandamentos, sempre segui os princípios, sempre fiz tudo certinho. Então por que Deus está irado comigo? Em certos momentos, Jó até pede para que Deus tire a sua vida, para que Deus esconda o seu espírito na sepultura e só retorne com o seu espírito depois que a ira de Deus tenha passado com ele, tenha passado dele. Então, Jó está dizendo aqui que ele era a perfeição, ele se acha perfeito. E o que o amigo dele está falando aqui é que não tem. Como é que pode você dizer que seu caminho sempre foi perfeito? Você nunca errou em nada na sua juventude, nunca fez nada de errado. Entendeu? Então, versículo 5: Não é grande a tua maldade e tuas iniquidades infinitas? Pergunta o amigo para Jó. Não é grande a tua maldade, Jó, não é grande, tuas iniquidades não são infinitas. Porque os amigos de Jó eram pessoas sábias também, eram pessoas que seguiam os princípios e os mandamentos de Deus. Então eles sabem muito bem que não existe ninguém que nunca tenha cometido nada, nunca tenha feito nada de errado, que seja perfeito. Perfeito. Versículo 6: Porque penhoraste a teu irmão por nada, e despojaste o nu de suas vestes, porque penhorastes a teu irmão por nada. Versículo 7: Tu não deste água ao cansado. Olha só. Então, porque penhoraste a teu irmão por nada, e despojaste o nu de suas vestes. Tu não deste água ao cansado para beber, e retiveste o pão ao faminto. Tu não deste água ao cansado para beber, e retiveste o pão do faminto. Em algum momento você não negou água?
a uma pessoa cansada? Em algum momento não reteve o pão do faminto? Não negou o pão? Como diz na parábola de Jesus, né? Como pode estar comigo, dizer que esteve comigo, se quando tive sede, me negaste água, quando tive fome, me negaste o que comer? Mas em que momento, Senhor, nós fizemos isto? Em que momento nós fizemos isto? Ué, quando era viajante, quando estava preso, quando estava faminto, não me ajudaste. Então, nunca esteve comigo. Agora, não adianta dizer que está comigo. Porque nesta parábola, nesta metáfora, Jesus diz plenamente que Deus é tudo, Deus é todas as pessoas. Deus está em todas as pessoas. Versículo 8. Mas quanto ao homem poderoso, este teve a terra, e o homem honrado habitou nela. O homem honrado sempre habitou na terra, e o poderoso também, e sempre habitarão. É assim que é assim que vivemos, né? O homem poderoso habitou na terra. O homem poderoso habitou na terra. E o homem honrado também. 9. As viúvas despediste vazias, e os braços dos sem pai foram quebrados. As viúvas despediste vazias, e os braços dos sem pai foram quebrados. Então, a verdadeira religião, né? A verdadeira religião é a religião que cuida dos órfãos, das viúvas, dos estrangeiros, dos viajantes. Esta é a verdadeira religião, a viúva que cuida de órfãos e viúvas. Se você quer servir a Deus, se você quer ajudar a Deus, como é que você pode ajudar a Deus? Como diz aqui, né? Como podes você ajudar a Deus? Servir a Deus? Ajudando as pessoas. É somente ajudando as pessoas a que você serve verdadeiramente a Deus. Você não pode fazer nada para Deus. Deus não quer nada seu, Ele já faz tudo para você. É Ele que faz tudo para você. Então como é que você serve a Deus, ajuda a Deus? Ajudando as pessoas, servindo as pessoas. Porque quando você quer servir a um ser que você não enxerga, que você não vê, você só tem interesse. Isso, na verdade, é só interesse. É só interesse, você tem interesse. É o que o amigo está falando aqui para Jó. Então, na verdade, quando você queria servir a Deus, fazendo sacrifícios, ofertas queimadas, ofertas para livrar-se dos pecados, você estava só tendo interesse. Você quer ajudar de verdade a Deus, você precisa ajudar as pessoas. E são os filhos que são Deus. Nós todos somos deuses. Jesus deixou isso bem claro. Nós somos Deus, todos nós somos Deus. Então, se você quer ajudar a Deus, ajude as pessoas. Então, versículo 9: as viúvas despediste vazias, ou seja, você se despediu das viúvas e deixou elas vazias. Você quebrou os braços dos e os braços dos sem pai, dos órfãos. E os braços dos sem pais foram quebrados. Versículo 10. Portanto, laços estão ao seu redor, e o medo repentino te perturba. Jó deixa bem claro que tudo aquilo que eu temia me sobreveio. Então, portanto, laços estão ao seu redor. E o medo repentino te perturba. E o teu medo te perturba. Versículo 11. Ou trevas que não podes ver, e a abundância de águas te cobre. E a abundância de água te cobre. As trevas que não podes ver, e a abundância de águas te cobre.
Versículo 12: Não está Deus na altura do céu? Pergunta o amigo a Jó. O amigo ele faz essa pergunta a Jó. Não está Deus na altura do céu? E contempla a altura das estrelas, quão elevadas estão. Deus está na altura dos céus. Isso quer dizer que Deus vê tudo lá do céu. Versículo 13. E tu dizes, como sabe Deus? E tu pergunta para Deus, como é que Deus sabe de tudo isso? Como é que Deus sabe que eu fiz tudo isso? Pode ele julgar através da nuvem escura? Tu perguntas, né? Como sabe Deus? Deus pode julgar através da nuvem escura, ou seja, Deus pode ver através da nuvem escura. Esta é a pergunta que o amigo ele faz a Jó. Versículo 14. As nuvens espessas são um esconderijo para ele, que ele não vê e ele anda pelo circuito do céu. Versículo 15. Mascaraste tu o velho caminho pelo qual os homens perversos pisaram? Você conseguiu esconder o velho caminho pelo qual os homens perversos pisaram? Você conseguiu esconder? Você conseguiu mascarar este caminho? Versículo 16. Que foram cortados fora do templo, cujo fundamento foi transbordado por uma enchente. Então, estes homens perversos que foram cortados fora do templo, que pereceram fora do templo. Os homens perversos que perecem fora do templo. Por quê? Porque perecem fora do templo. Porque a perversidade faz com que o homem perverso perca a sua vida. Porque todos nós nascemos com um prazo de validade, todos nós nascemos com uma quantidade de tempo, com um determinado número de dias, de meses, de anos, de horas que vamos viver nesta terra. E já foi estipulado que o máximo que você pode viver é 1.051.000 horas. Você tem 1.051.000 horas de vida. 1.051.000 horas de vida. Este é o teu prazo máximo, é o teu tempo máximo de vida aqui nesta terra. Então, quando você faz o mal, quando você é perverso e você vive de maldade, você vai reduzindo esse tempo. Esse tempo vai diminuindo, suas horas vão diminuindo. Você vai perdendo. Você vai perdendo horas de vida, tempo de vida. Uma má alimentação, por exemplo. Você come uma comida que é ruim, por exemplo. Vai comer salsicha. Perdeu tempo de vida. Fez maldade, perdeu tempo de vida. Sentiu raiva, perdeu tempo de vida. Sentiu ódio, perdeu tempo de vida. Entendeu? Funciona dessa forma. Agora, você fez o bem. Você não vai ganhar tempo de vida. Apenas você vai manter. Você não vai aumentar. Não aumenta de 1.051.000 horas. Não vai aumentar. Apenas você vai manter. Você não vai perder. Você não vai perder tempo de vida. E por isso você prolonga mais e mais a sua vida. Você prolonga, você mantém o seu tempo de vida. Você não perde. Fez uma atividade física. Manteve. Fez o bem. Manteve. É alegre. Manteve. Não sente ódio. Manteve. Não fez maldade. Manteve. E é assim que funciona. Então, por isso que fala aqui que os perversos foram cortados. Ou seja, os perversos foram cortados fora do tempo. Fora do tempo. Então, os perversos vão embora antes. Fez maldade, vai morrer antes. Não tem jeito. Versículo 17. Que diziam a Deus, retira-te de nós. Ou seja, os perversos dizendo a Deus, retira-te de nós. E o que pode o Todo-Poderoso fazer por eles? Os perversos que se afastam de Deus. Os perversos que não querem proximidade nenhuma com Deus.
Os perversos que não querem proximidade nenhuma com Deus. Então, eles se afastam, eles não querem seguir este caminho, eles não querem saber dessa coisa de Deus, não. Então, eles se afastam de Deus. 18. Ainda assim, ele encheu as suas casas de coisas boas. Sim, claro, encheu suas casas de coisas boas. Mas o conselho do perverso está longe de mim. Ah, Deus dá coisas boas aos perversos, sim, mas se afasta de todos os seus conselhos, se afasta do seu caminho. Ah, os perversos têm coisas boas? Sim, mas seus conselhos não são bem-vindos para mim. Eu me afasto dos seus conselhos. Às vezes é até interessante porque muitas pessoas acham que o mundo está caminhando para a destruição, para a desgraça, para a maldade, para a violência, está descambando para este lado aí. Mas isto é só ilusão. Isto é só fantasia. Este é o mundo que você vive, porque o mundo real não é este. A realidade não é nada disso. A realidade não é nada disso. O mundo não é da maldade. O mundo, ele é do bem. O mundo não é da guerra, o mundo é da harmonia. O mundo é da harmonia. Estas pessoas que vivem de guerra, de violência, são apenas pontos fora da curva. Apenas você está vivendo no mundo da guerra, da violência. Porque tudo, o universo, ele caminha para a harmonia. Para a harmonia. Para o bem. O mundo caminha para o bem. O mundo não caminha para a maldade de maneira nenhuma. Não tem como isso acontecer. Porque funciona basicamente assim. O mal tem força. O bem tem força. O bem também tem força. Mas só Deus tem o poder. Então o mal tem força, o bem tem força, mas só Deus tem o poder. Aí eu pergunto para você, Deus está de que lado da força? Do lado do bem ou do lado do mal? Então eu pergunto novamente para você, tem como o mal vencer? Tem como o mal vencer? Você acha que é possível o mal vencer? Sendo que todo o poder está do lado do bem? Agora, existem sim as forças do mal, as forças das trevas, as forças da escuridão, as forças da perversidade. Elas estão aí à solta, procurando uma brecha para ganhar essa batalha. É uma luta inglória. E é aquilo que Satanás está procurando fazer com Jó. Está procurando recrutar seus soldados. Está procurando recrutar seus soldados. O que Satanás quer? Quer o espírito de Jó para ele. E é por isso que ele está fazendo de tudo para que Jó amaldiçoe a Deus. Que a partir do momento que Jó amaldiçoar a Deus, Jó se torna escravo de Satanás. Simples assim. O espírito de Jó se torna escravo de Satanás. Vira-se um espírito de trevas. Vai para o lado do mal. Mas não tem como, de maneira nenhuma, o mal vencer esta batalha. Essa batalha já está perdida. Aliás, esta guerra já está perdida, né? Esta guerra já está perdida, não tem como. Não tem como Satanás vencer. Mas vamos lá, vamos continuar aqui. Agora chegamos no versículo 19. Os justos os veem e se alegram, e os inocentes riem deles para escarnecer. Então, os inocentes veem toda a situação do perverso, porque o perverso ele acha que está indo pelo bom caminho. Aquela pessoa que é da maldade, aquela pessoa que é da perversidade, ele não sabe que ele está fazendo mal. Então, para ele é natural fazer o mal. É natural roubar, matar, destruir, todas estas coisas, furtar, todas estas coisas para ele
é fazer o bem. Mas o caminho dele é o caminho da desgraça, da ruína certa. Ele não tem como prevalecer. De maneira nenhuma ele vai prevalecer. Não tem jeito. É, é o caminho da desgraça para ele mesmo, da ruína para ele mesmo. Versículo 20: porquanto nossa subsistência não é cortada, mas o resto dela o fogo consome. Portanto, nossa subsistência não é cortada, mas o resto dela o fogo consome. Versículo 21. E olha só que interessante o que o amigo de Jó vai falar para ele agora. Familiariza-te agora, Jó, com ele e fica em paz, assim o bem virá sobre ti. Então, familiariza Jó com ele. Então, basicamente, o amigo dele está falando aqui, ó Jó, se você cometeu algum pecado que nós todos cometemos, se você cometeu algum erro que nós todos erramos, então, fala com Deus, pede perdão, confessa o seu erro, confessa o seu pecado, fala com Deus, ele vai te perdoar. Familiariza-te agora com ele e fique em paz. Fala com Deus o que você fez de errado, fique em paz. Assim o bem virá sobre ti novamente. Todas as coisas boas voltam a acontecer na tua vida. Familiariza-te com ele. Então, basicamente, o amigo dele está falando isso. Olha, confessa teu pecado. Fala com Deus. Peça perdão. Ele vai te ouvir. Vai te perdoar. E o bem virá sobre ti novamente. Versículo 22. Recebe, peço-te, recebe a Deus a lei da sua boca e põe as suas palavras no teu coração. Então, recebe, peço-te a lei da sua boca e põe as suas palavras no teu coração. Então, confessa, fale, diga onde está o teu erro, confessa o teu erro, né? Confessa o teu erro, né? Eu peço para que você confesse o teu erro, peça perdão e volte a ser feliz. Se te voltares ao Todo-Poderoso, serás edificado. Ou seja, se te voltares ao Todo-Poderoso, serás edificado. Tu colocarás a iniquidade para longe de teus tabernáculos. Então, se tu voltares ao Todo-Poderoso, será edificado. E toda a iniquidade, todo o pecado sumirá da tua casa, se afastará da tua casa. Então confessa. Então é isso que o amigo de Jó está tentando falar aqui para ele, está tentando dizer aqui para ele, está pedindo para que ele confesse o erro, peça perdão a Deus e se torne novamente uma pessoa próspera, rica. Então acumularás ouro como pó, e o ouro de Ofir como as pedras dos ribeiros. Então, peça perdão a Deus, né? Peça perdão a Deus por teus erros, confesse teus pecados e volte a ter uma vida próspera, rica novamente. Ter uma vida de paz. Se afaste, o pecado vai se afastar da tua casa. Então confesse, fale com Deus. Se aproxime dele novamente. Você se afastou dele, então se aproxime dele novamente. Peça perdão. Sim, o Todo-Poderoso será a tua defesa e tu terás abundâncias de prata. Sim, o Todo-Poderoso Deus será seu defensor. Ele vai te defender dos teus pecados. Ele vai ser seu advogado de defesa. Ele vai falar a teu favor. Ele vai falar a teu favor, ele vai te defender. E você terás abundâncias de prata. Então o Todo-Poderoso, já imaginou você ter Deus como seu defensor, como seu advogado de defesa? Você tem Deus como seu advogado de defesa. Ou seja, você tem o próprio juiz te defendendo.
É simples assim. Você tem o próprio juiz, o próprio juiz está te defendendo. Ele é o juiz e ele é o teu advogado de defesa. Por quê? Você precisa deixar de lado o seu orgulho. Deixe de lado o seu orgulho, o seu ego. Não diga que você nunca errou, não diga que você é perfeito. Não diga que você é o Todo-Poderoso, que você não é. Todo-Poderoso só existe um Todo-Poderoso, que é Deus. Nós somos apenas nós. Somos feitos de carne e osso. Somos pequenos demais. Então o que o amigo de Jó está dizendo aqui para ele, olha, confesse seus pecados. Não é para nós. Não é para nós que você tem que fazer isso. É você falar com Deus. Não adianta você dizer que você nunca errou, que você é perfeito, que você não cometeu crime algum. Talvez você não lembre, mas você com certeza já fez alguma coisa de errada. Então confesse seus pecados, se aproxime novamente de Deus e Ele vai te defender. Ele vai te proteger novamente, como sempre fez. Versículo 26. Porque então te deleitarás no Todo-Poderoso e levantarás a tua face a Deus. Então te deleitarás no Todo-Poderoso. Então você vai voltar a se divertir, a se alegrar com Deus. Você vai ter alegria novamente junto a Deus, como você tinha. Mas Jó estava muito amargurado, muito angustiado, muito revoltado com tudo que tinha acontecido com ele. Então ele não conseguia enxergar que ele não queria entender, ele não queria perceber, ele não queria admitir que tudo o que estava acontecendo com ele era devido a seus próprios erros, devido a seus próprios pecados, seus deslizes, seus erros. Ele não aceitava, Jó não aceitava, ele estava relutante porque ele estava muito amargurado, muito angustiado, ele não conseguia aceitar que todas aquelas mazelas, aquelas desgraças tinham acontecido com ele. Então ele não via erro nenhum nos seus procedimentos, não tinha errado nada, não tinha cometido nenhum pecado, nenhum erro não, então não tinha por que ele estar passando por tudo aquilo. Então ele não aceitava. Ele não aceitava o que os amigos estavam tentando falar ali com ele, eles não aceitavam de jeito nenhum. Porque muitas vezes as pessoas falam que esses três amigos aqui eram verdadeiros amigos da onça, que foram lá só para acusar Jó, só para perturbar a cabeça de Jó, isso e aquilo, mas não, eles foram lá para colocar também coisas boas e para colocar pressão sobre Jó. Olha, nós erramos, todos nós erramos. Pô, estamos aqui, estamos do seu lado. Então, poxa, faça o que você deve fazer. O que você deve fazer é pedir perdão a Deus, vai. Você vai dizer que Deus está errado, que Deus está cometendo uma injustiça, então você sabe mais do que Ele. Você tem mais sabedoria do que Ele, então quer dizer que a sua sabedoria é maior do que a dele. Que aí vai ser colocado na balança, ou seja, o que Deus está fazendo e o que você pensa que ele está fazendo vai ser colocado na balança, e aí Deus vai ser condenado. As atitudes de Deus vão ser condenadas e as suas não. Você é totalmente justo e perfeito. Então o que Jó não consegue perceber aqui que os amigos deles estão sim tentando mostrar para ele uma realidade diferente. Uma realidade diferente daquilo que ele pensa. Mas Jó é irredutível. Jó não, não admite de maneira nenhuma que ele errou, que ele pecou, que ele transgrediu as leis e os princípios e os mandamentos de Deus. Então tudo aquilo que está acontecendo na vida de Jó é por culpa dele mesmo, por criação dele mesmo, mas ele está culpando a Deus por tudo isso. Versículo 27. Tu farás a tua oração a ele, e ele te ouvirá, e pagarás os teus votos. Então tu farás, você fala diretamente com ele. Você vai e fala diretamente com Deus e ele vai te ouvir. Fale com ele. Faça a sua oração para ele.
Confesse seus erros, seus pecados, suas transgressões. E Deus vai te ouvir. E Deus, o Todo-Poderoso, vai te ouvir. Deus, o Todo-Poderoso, vai te ouvir. Fala com Ele. E você receberá seus votos. Tudo de volta. Versículo 28. Também decretarás uma coisa, e ela lhe será estabelecida, e a luz brilhará sobre os teus caminhos. Também decretarás uma coisa, e ela lhe será estabelecida. Tudo que você vai decretar, ela vai se estabelecer. Tudo que você quiser, você vai ter. E a luz brilhará sobre os teus caminhos novamente. E a luz brilhará sobre os teus caminhos novamente. Mas Jó, ele achava que aquilo ali, aquela situação dele naquele momento, já era uma situação terminal, que ele não tinha mais, ele já tinha chegado ao máximo, já tinha chegado ao máximo do que ele podia ir. Ele achava que ali já era o fim. Ele não tinha mais vida. Já não tinha mais vida, ele estava desiludido. Realmente Jó estava clamando, já estava clamando a Deus, que ele não aguentava mais e ele já queria, era a morte. Ele já queria a morte, então ele não tinha mais toda aquela esperança. Ele pedia a Deus para se livrar sim do seu sofrimento. Mas ele não tinha mais esperança, porque hoje, para nós falarmos sobre o que aconteceu com Jó, dele ter perdido tudo e depois ter recuperado tudo em dobro, é fácil. Mas para ele ali que estava vivendo aquela situação naquele momento, para ele aquilo ali já era o fim, ele já tinha perdido tudo. Não tinha mais nem razão dele viver. Então ele achava que Deus tinha mantido ele vivo apenas para que ele sofresse. Apenas para que ele sofresse. E Jó com certeza sofreu aqui por muito tempo. Uma dor que é indescritível. Versículo 29. Quando os homens forem humilhados, então tu dirás a exaltação, e ele salvará a pessoa humilde. Então seja humilde, Jó. Seja humilde. Peça perdão a Deus. Peça perdão a Deus, peça orientação, peça ajuda a Deus, entendeu? Peça ajuda para Ele. Então se humilhe, peça ajuda a Deus. Confesse seus pecados. Versículo 30. E ele livrará a ilha do inocente, e ela é libertada pela pureza de tuas mãos. Então, é assim. Este foi o último versículo aqui do nosso capítulo de hoje, o capítulo 22 do nosso livro de Jó, o livro da fé, da resiliência, da superação, do amor, da lealdade e fidelidade de um homem para com Deus. Então, esta foi a nossa leitura de hoje. Amanhã vamos retornar aqui no mesmo horário para fazer mais uma live de sabedoria, riqueza e vida plena. Então, como é bom poder fazer esta leitura, poder estar participando deste trabalho com vocês, com todos vocês, porque a cada momento, a cada nova leitura, nossa mente se clareia, nossa mente se ilumina, nossa mente se expande, nós sentimos a evolução, sentimos a energia se infiltrando em nossa mente, em nosso corpo, e nos tornando mais forte, mais esclarecido, mais sábio. Então é um grande prazer estar levando este trabalho aqui para você, que este trabalho possa chegar ao maior número de pessoas possível. Se a gente conseguir tocar no coração de pelo menos uma pessoa neste mundão de Deus, já vai ter valido a pena o nosso esforço, o nosso trabalho. Então este é o nosso objetivo aqui, sempre estar levando uma palavra de motivação, de alegria, vida plena, riqueza, sabedoria, tudo de bom que Deus fez para nós. Então, este livro de Jó é um livro de muita sabedoria, de muita fé. Então vale muito a pena ler. As pessoas acham que ler a Bíblia é ler o Salmo 23 e o 91.
Não, não é nada disso. Ler a Bíblia é você pegar a Bíblia e ler ela toda, do começo ao fim. Você vai ver o quanto de informação, de sabedoria e o quanto de como é que poderia dizer, o tanto de funções que você não está usando, o tanto de recursos que você não está usando na sua vida. E é por isso que às vezes certas coisas acontecem na sua vida e você fica assim, igual a Jó, sem saber o que está acontecendo. Ele não sabia o que estava acontecendo, mas por que isso, por que aquilo? Por que todas essas mazelas, todas estas desgraças estão acontecendo na minha vida? Jó dizia isso, Jó falava isso. É porque você não sabe, você ainda não leu o seu manual de instruções da vida. Você precisa saber, porque algum recurso você não está utilizando, alguma função você não está utilizando, e é por isso que você não está tendo os resultados que você deseja para a sua vida. Então é isso. Esta foi a nossa leitura de hoje. Nosso muito obrigado para você que nos acompanhou até aqui. Não esqueça de deixar o seu like, comente, compartilhe e se inscreva aqui no nosso canal para dar aquela fortalecida no nosso trabalho. Então façam todos um ótimo dia, um excelente dia e até amanhã, se Deus quiser. Lembre-se, é você que faz o seu dia. Bom dia a todos e até amanhã.